Sabe aquela sensação de injustiça? É uma das experiências mais antigas e dolorosas que a gente sente como ser humano. E hoje a gente vai mergulhar fundo em como 4 textos bem antigos, de séculos atrás, encaram essa luta, uma luta que, nossa, continua super relevante hoje, né? Tão relevante quanto era há milhares de anos. Essa é a pergunta que fica, né? O que a gente faz quando o mundo parece injusto? Quando a gente vê o mal se dando bem e quem é bom sofrendo? Para onde a gente corre? É uma questão que todo mundo já se fez em algum momento. E olha, as respostas que a gente vai ver aqui, elas são bem cruas, bem complexas, surpreendentes mesmo. Então, para guiar a gente nessa conversa, a gente vai olhar para 4 fontes bem diferentes. Tem um profeta que, olha, teve a coragem de peitar Deus. Um salmo que nasceu da dor de um povo exilado. Uma visão, assim, bem apocalíptica de justiça cósmica. E, para fechar, um provérbio com uma sabedoria super prática, pé no chão. Então tá, vamos nessa. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender como esses textos colocam para fora a dor da injustiça. Porque antes de qualquer resposta, antes de qualquer solução, vem o grito, vem a acusação. Olha só a urgência na voz do profeta Abacuque, presta atenção. Isso aqui não é um pedido, não é uma súplica. É uma acusação, na cara. Ele tá olhando o mundo, vendo violência para todo lado, e a queixa dele vai direto pro céu. E aí? Por que esse silêncio? Por que ninguém faz nada? É um grito de frustração que, nossa, ecoa até hoje, né? Agora, o Salmo 137, ele traz uma voz bem diferente. Ele nasceu de uma experiência super traumática, o exílio na Babilônia, quando um povo inteiro foi arrancado da sua terra. Aqui, a gente não vê raiva, o que a gente vê é uma tristeza profunda, sabe, que te engole. É o lamento de gente que perdeu tudo, e a dor é tão, mas tão grande, que a única coisa que resta fazer é sentar e chorar. Então, no fundo, o ponto é esse, né? Tanto a raiva do Abacuque quanto a tristeza do salmista vem da mesmíssima observação. A de que o mundo parece que está de ponta cabeça. As regras parecem que não valem e quem faz o mal parece que se dá bem, que é recompensado. Ok, se esse é o problema, qual é a solução? Bom, uma das respostas é, digamos, extrema e bem perturbadora. Ela vem em forma de uma visão de vingança, só que em escala cósmica. O livro do Apocalipse, ele não tá aqui para dar tapinha nas costas, não. Pelo contrário. Ele responde a esse clamor por justiça com uma imagem de destruição, assim, total, tão grande que é até difícil de entender. É a justiça como uma força da natureza, sabe? Imparável, aniquiladora. E a visão é de uma destruição metódica, quase que programada. Primeiro, anjos são soltos. Depois, um exército de um tamanho que a gente nem consegue imaginar é liberado. E aí, pragas de fogo, fumaça, enxofre, que simplesmente consomem o mundo. É quase uma fantasia de poder absoluto sendo usado para, sabe, zerar a conta da injustiça. E a escala disso é de cair o queixo. 1/3. 1/3 de toda a humanidade é dizimado. É um jeito bem violento de acertar as contas numa escala que a gente mal consegue conceber. Mas é aí que vem a virada mais chocante de todas. Mesmo depois dessa destruição inimaginável, o texto diz que os sobreviventes não se arrependeram, não mudaram, ou seja, a violência cósmica por si só não conseguiu curar o coração humano. E isso levanta uma questão bem profunda, né? Sobre se a vingança pura e simples realmente funciona. E isso nos leva daquela visão grandiosa, divina, para a escolha que é nossa, bem humana. Diante do sofrimento, qual caminho a gente pega? O da vingança ou o da fé? Prepare-se, porque agora vem uma das frases mais brutais de toda a Bíblia. Aquele mesmo salmo que começou com um lamento de cortar o coração, ele termina com um desejo de vingança que é inimaginável. É a expressão mais crua, sem filtro nenhum, da dor mais profunda. É o desejo de que o inimigo sinta exatamente a mesma dor. É uma emoção sombria que, infelizmente, a gente ainda vê por aí, em discursos de ódio, em conflitos pelo mundo. Mas, em contraste direto com isso, a gente tem a resolução do Abacuque. Lembra dele, que começou com aquela acusação furiosa? Pois é, ele termina com essa declaração de fé que é radical. Mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que tudo dê errado, que a ruína seja total, ele escolhe se alegrar e ter esperança. É uma demonstração de resiliência, assim, impressionante. Então, olha que interessante, a gente tem aqui 2 reações humanas completamente diferentes para a mesma situação de sofrimento. De um lado, a vingança. Ela olha para trás, para o passado e exige um pagamento pela dor.
Do outro lado, a fé. Ela olha para frente, para o futuro e escolhe ter esperança, mesmo quando não tem nenhuma prova de que as coisas vão melhorar. Mas e se tiver um terceiro caminho? O livro de Provérbios parece oferecer um. Não é nem a vingança, nem uma fé cega. É justiça prática, coisa do dia a dia. A instrução é bem simples. Não calunie um servo para o seu mestre. Ou seja, não use o poder que tem para prejudicar alguém que está numa posição vulnerável. É um chamado para a gente criar justiça nas pequenas coisas, sabe? Como não espalhar uma fofoca no trabalho ou defender alguém que está sendo apacado online. Beleza. E o que a gente tira de tudo isso? A questão aqui, talvez, não seja encontrar a resposta certa, mas sim entender a complexidade da conversa que esses textos estão tendo entre si e com a gente. É como se cada texto nos desse uma peça fundamental do quebra-cabeça. Um nos dá a coragem de questionar, o outro, a honestidade para admitir a própria raiva, o terceiro, a esperança numa justiça final, cósmica, um outro, a força para manter a fé e, por fim, a sabedoria para agir, aqui e agora. Juntas, todas essas vozes pintam um quadro bem rico, bem complexo, de como a humanidade sempre lidou com o sofrimento. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quando a gente olha para essas vozes tão antigas, que clamam por vingança, que imaginam aniquilação, mas que também se agarram na fé e na ação prática, o que a gente sente? É um conforto por saber que não estamos sozinhos nessa luta? Ou é mais um alerta sobre os caminhos perigosos que a nossa própria dor pode nos levar? A conversa, com certeza, continua.